Oi, turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo com Tilé. O programa que foi sucesso no rádio, agora em lives, através do nosso Instagram, @Antônio Tilemon. Todos os nossos convidados, né, estavam confirmados, evidentemente, por isso eu tive que introduzir essa live num dia especial, num dia como o de hoje, porque, bom, deixa eu explicar direito o que aconteceu. Na última sexta-feira, o professor Givanildo Salles estava com o time da Juazeirense, da Sociedade Esportiva Juazeirense, no estado de Sergipe, e mais precisamente em Lagarto. A nossa live foi combinada para sexta-feira, 19 horas, mas infelizmente as condições de internet lá precaríssimas, né? E a gente não conseguia estabelecer o contato com o professor Givanildo. Então nós combinamos excepcionalmente para hoje. Eu não costumo fazer lives aos domingos, mas combinando excepcionalmente para hoje, porque minha pauta da semana que vem, segunda, quarta e sexta, já estão confirmadas. Então ficaria difícil para encaixar, né, com 3 convidados já confirmados para a próxima semana, a partir de amanhã, por sinal. Então, muito bem, nós combinamos a live para hoje. Aqui está o professor Givanildo Salles, que vai ser o treinador, ou que já é, né, o treinador da Juazeirense para o Campeonato Baiano. E eu gostaria de apresentá-lo, por isso fiz questão realmente de que a gente fizesse a live, para que a gente possa prestigiar o campeonato. Tem uma coisa que não está me deixando muito satisfeito, não. A tabela do Campeonato Baiano. Vira e mexe, é uma mudança para lá, uma mudança para cá. Hoje já mudou tudo, né? O Vitória parece que faz 3 jogos até o dia 20, e o Docimel só estreia no dia 25. Ou seja, como é que pode? Numa tabela de 9 jogos para cada clube, um já largar com 3 e o outro com nenhum. Fica uma coisa meio bagunçada, né? Essas coisas assim que eu fico criticando com muito cuidado, porque eu não gosto de estar criticando por criticar. Eu procuro achar algo, né, que eu possa fazer uma crítica, mas e de uma forma decente. Mas realmente não entendi. Bola fora da federação, com essa modificação de tabela aí, fizeram uma tabela nova, diferente, lançaram no site. Tem jogo da primeira rodada que é no dia 17, depois o outro jogo é no dia 3 de março, depois volta para 21 de fevereiro, tudo na primeira rodada. Não dá para entender um negócio desse. Bagunça a cabeça do torcedor, né? Então isso é uma coisa que está me preocupando, até porque eu conheço bem o presidente da federação. Ele procura ser realmente, efetivamente, um cara, ele procura realmente ser organizado, mas tem aí uma tabela de Copa do Nordeste que tem que ser conciliada com uma tabela do Campeonato Baiano, e isso, de certa forma, vai prejudicar. Eu acho que vai deixar o público assim meio perdido com relação ao campeonato estadual. Não sei, posso estar enganado, tomara que esteja, mas vamos de fato agora ao papo com o Givanildo Salles, técnico da Juazeirense. Professor, eu gostaria, no seu boa noite, que o senhor fizesse uma espécie de apresentação, né? Quem é Givanildo Salles Nascimento? Boa noite, muito obrigado pela sua atenção, professor. Boa noite, Antônio. Givanildo Salles do Nascimento é um recifense pernambucano de 48 anos, um cara que está há 31 anos no futebol profissional, 17 como jogador profissional de futebol, e estamos nessa luta aí, graças também, graças a Deus, é um prazer imenso participar dessa sua live aí. Eu acho que é o maior da Bahia, você como jornalista, e um dos maiores do Nordeste. Problemas realmente de internet. Sim, professor, estava desenvolvendo seu raciocínio, conclua. Eu estou dizendo que é um prazer imenso participar dessa sua live, um dos jornalistas mais conceituados do futebol baiano. Obrigado, e um dos maiores do Nordeste, também. Eu fiquei sabendo que você é família do Jean, goleiro? Avô. Avô do Jean? O Jean que está no Atlético Goianiense, não Isso. O pai dele, né? Não, o que está no Atlético de Goiás. E o irmão dele, que também está fazendo avaliação lá no Atlético de Goiás, João Vitor. O pai eu tive o prazer de jogar contra algumas vezes. Tá. Você, como jogador, você jogou em que posição, Júlio? Vamos contar a sua história. Esse papo aqui, para você entender, é um papo que procura contar a história profissional. Nada de vida pessoal a gente toca aqui. Até porque vida pessoal de ninguém nos interessa, né? Mas a gente gosta de contar a história toda do convidado. Então, partindo lá de trás,
nesses 31 anos de futebol, como foi que você se envolveu com o futebol? Como foi que você começou a trabalhar com o futebol? Por que você botou isso na cabeça que tinha que trabalhar com futebol? Jogava de que posição? Me conte um pouco da sua história aí, professor. Antônio, primeiramente, o meu nome, Givanildo, é uma homenagem ao Givanildo Oliveira, que quando eu nasci em 72, meu pai, torcedor do Santa Cruz, eu desde garotinho ia para a arquibancada do Arruda com meu pai, nas sociais ali, e quando minha mãe ficou grávida, meu pai disse que o primeiro filho homem dele se chamaria Givanildo, em homenagem ao maior jogador que ele viu jogar no Santa Cruz, que era o Givanildo. Houve uma briga, eu fiquei sabendo que minha mãe não queria Givanildo, houve uma briga, mas meu pai disse, olha, a partir dos outros filhos você põe o nome que quiser, mas eu vou colocar o nome do meu filho de Givanildo e eu carrego esse nome com muito orgulho, porque foi um grande jogador, um grande treinador, né? E a gente lá em Pernambuco, só em Pernambuco não, no Brasil todo, temos um respeito muito grande por ele, pelo profissional, pela pessoa que ele é. Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente e meu pai botou meu nome em homenagem a ele. E por acaso, quando eu comecei a jogar futebol, com 17 anos, eu já jogava futebol profissional, eu era volante também, igual o Givanildo. Então são muitas coincidências, né? Muita coincidência. Eu só não joguei no Santa Cruz, que era o sonho do meu pai, mas no Náutico, comecei na base do esporte, rodei Campinense, 13, futebol piauiense, futebol maranhense, tive no Paraná também. Aqui na Bahia, tive uma passagem muito rápida em 1996 pelo Galícia, o esporte tinha me emprestado, e depois o esporte fez uma parceria com o 13 e me trouxe de volta e emprestou eu e mais 8 jogadores para o 13 em 1996. Agora, o amigo falou uma coisa aí realmente muito verdadeira. Algumas pessoas aqui na imprensa ficam dizendo que um cara difícil de conviver e tal, mas foi uma das pessoas mais sérias que eu vi trabalhando no futebol, foi o Givanildo. Ele foi treinador aqui na Bahia. Ele passou, acho que pelo Bahia, não me recordo agora se passou em algum momento pelo Vitória, mas pelo Bahia com certeza. E eu era repórter da TV Itapuã naquela época, da Rádio Cidade TV Itapuã, e tive uma série de oportunidades de fazer entrevista com ele, né? Ele podia não ser um cara assim de um relacionamento muito aberto e tal, mas seríssimo, seríssimo. O Givanildo realmente é um desses caras que soma muito para o futebol brasileiro. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Não só como atleta, que foi realmente um grande atleta, eu vi jogando, né? Eu tenho 44 anos nesse meio, fiz 60 de idade, então eu vi Givanildo jogar e realmente, acho que da história do Santa Cruz talvez seja o maior jogador da história, né? Talvez seja o maior jogador da história, porque é muito difícil na hora de escolher um entre tantos que já passaram e que continuam passando por um clube, né? Mas Givanildo era realmente fantástico jogando e como treinador realmente todas as suas equipes, né, praticamente obtiveram sucesso num determinado momento das suas caminhadas, das suas disputas, né? Ele representando sempre com muito profissionalismo, né? Se falar uma coisa muito séria, eu gostaria também de dizer isso aqui, porque eu vejo alguns colegas dizendo, não, porque é difícil conversar, é difícil. Muitos colegas na época, né, que conviviam mais assim do dia a dia, é um cara difícil, um cara que não conversa com ninguém. É porque também é o seguinte, se o treinador for dar ousadia, eu sou homem de imprensa, mas se o treinador for daqueles que dá ousadia à imprensa, neguinho, senta no cangote e aí, meu amigo, fica difícil pro cara, né, ter uma certa liberdade para trabalhar, né? Então, eu acho que às vezes a imprensa ela mistura os papéis, né? Ela quer ser daquelas que querem influenciar em escalação. Então, não existe um negócio desse. O treinador que é um profissional específico para tal, a imprensa acaba de comentar se ele escalou bem, se ele escalou mal, se o time foi bem, se o time foi mal, mas tem gente que te contar, viu, professor? Essas dificuldades o senhor já conviveu alguma vez, assim, de relacionamento com a imprensa, até pelo temperamento das pessoas que conviviam contigo? Como é que foi esse seu relacionamento até agora com a imprensa? Como é que tem sido? Antônio, eu tento ser o melhor possível, mas a gente, como você falou agora aí, quando a gente é profissional demais, a gente de vez em quando é visto de outra forma, como chato, como um cara que até
arrogante. Não, é porque a gente gosta do profissionalismo. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião, eu, o deputado, o Roberto Carlos, o Serginho, diretor de futebol, e o Rodrigo, o supervisor, e uma coisa que me chama a atenção no deputado Roberto Carlos, que ele gosta do profissionalismo. Ele gosta do profissionalismo. E eu até disse a ele, na volta da reunião, ele me deixou aqui no hotel onde eu moro, eu disse, deputado, de vez em quando eu me torno até chato, porque eu sou um cara muito profissional. Eu gosto das minhas coisas muito corretas. E ele falou, professor, eu também gosto das minhas coisas corretas. Eu gosto das minhas coisas certas. Então, por isso que eu acho que a gente está no caminho certo aqui, Antônio. Fizemos 2 bons amistosos agora em Sergipe, contra o Itabaiana e contra o Lagarto. E eu tenho certeza que vamos fazer, com todo o respeito à equipe do Bahia, que é o favorito dia 21, mas nós vamos fazer uma grande estreia e, com fé em Deus, trazer um bom resultado aí de Salvador. Uhum. Então, até agora, a Juazeirense está confirmada com a sua estreia, está confirmada a estreia contra o Bahia dia 21, né? Se não houver nenhuma mudança de última hora. É só porque houve mudanças, né, na tabela da federação. Isso. Já me passaram também a mudança na tabela, mas está confirmado dia 21 na Arena Fonte Nova contra a equipe do Bahia. Uhum. Qual é a sua expectativa com relação ao seu time, Givanildo? Você tem quanto tempo já aí trabalhando? Hoje fez 14 dias, Antônio, que eu estou aqui à frente da Juazeirense. A expectativa é a melhor possível. É uma equipe que os jogadores estão entendendo a cada dia o nosso objetivo. Como eu falo para eles, o poder é querer. Quando a gente quer uma coisa... Quando eu cheguei aqui, na minha apresentação, eu falei para eles que nós iríamos montar uma grande família, que no esporte coletivo, se não tiver esse espírito de família, não chega a objetivo nenhum. Você vê que os grandes clubes do futebol brasileiro e mundial só chegam aos objetivos quando montam uma família, quando cada um se respeita, mesmo quem está jogando ou não. E eles estão entendendo isso aí, é um grupo muito bom de se trabalhar, os garotos muito bons, e eu espero que a gente possa fazer, como eu falei para eles, a história é sempre lembrada e nunca apagada. Se a gente puder chegar, com fé em Deus, primeiro entre os 4 do futebol baiano e depois buscar o título, a gente vai ser lembrado na história para sempre da equipe da Juazeirense. Uhum. E uma coisa que você me concorda contigo aí foi o que você falou com relação ao deputado Roberto Carlos, que eu já conheço há alguns anos. Eu até hoje nunca ouvi ninguém falar mal de ter saído da Juazeirense sem receber, né? De ter deixado alguma coisa no clube. Roberto Carlos tem realmente um comportamento assim, diferenciado, né? Ele procura, inclusive algumas vezes ele me disse que não estava nem mais aguentando isso, porque ele às vezes tem que bancar por falta de patrocínio e tal. Eu acho até que essa coisa melhorou. Eu vejo o Juazeirense mexendo aí com alguns patrocinadores, tá? O IRB, que agora vai disputar o Campeonato Baiano, já é um patrocinador antigo, desde o ano passado. Então, Roberto Carlos ele tinha algumas dificuldades. Me disse uma vez na federação que estava com vontade de largar, porque não estava aguentando mais ter que meter a mão no bolso para cumprir com aquilo que ele estava acertando, com aquilo que ele estava combinando com todos, né? Comissão técnica, elenco e tal. Mas eu sei que aos trancos e barrancos, graças a Deus ele vai continuando, porque isso é bom, né? Uma pessoa que procura ser séria é bom. A gente precisa de dirigentes sérios. Não cabe mais espertalhão no meio do futebol, aqueles caras que gostam de enganar os outros. Isso aí já é uma coisa que realmente no futebol profissional de hoje não cabe. Não tem mais espaço para esse tipo de gente. Não tem mais espaço. Então, eu fico satisfeito quando eu vejo que o Roberto Carlos está continuando por isso. Pelo que eu estou dizendo aqui. Porque eu realmente nunca ouvi alguém sair e dizer ficou me devendo, não me pagou tal. É um cara que procura, né, trabalhar certinho e tal. E quando ele tem calendário, aí sim. Teve um período aí que ele andou tendo calendário de Copa do Nordeste, de Copa do Brasil tal. Quando ele tinha calendário, ele estava mais, digamos, mais folgado, porque ele tinha mais de 1 milhão a receber no ano, então ele montava os times com maior facilidade. Eu não sei como é que a coisa está ultimamente, que eu não tenho conversado com ele. Mas realmente isso que você falou, ele é uma pessoa que me passa uma questão assim me passa uma imagem muito positiva na questão da seriedade, e acho que isso aí vai dar um bom casamento contigo, de acordo com o que você acabou de dizer aí, que você também gosta de trabalhar dessa forma. Ô Givanildo, como é que seus times jogam? Como é que você define o seu padrão de jogo, assim, se você for explicar para a gente
Como é que a Juazeirense deve se comportar nesse campeonato baiano? Antônio, eu sempre prego nas equipes que eu trabalho que o objetivo maior para uma vitória é você buscar o gol. Você tem que buscar o gol sempre. Não hoje eu estava vendo Flamengo e Corinthians, eu acho que você deve ter visto também, e a gente viu a equipe do Corinthians numa transição defensiva muito, muito grande. Muito grande. E eu sempre falo para eles que tem que ter um equilíbrio tático. Eu posso jogar com 3 atacantes, até jogar num 4-2-4, se esses 4 homens tiverem um equilíbrio defensivo. A gente tendo um equilíbrio defensivo, a gente pode jogar com 4 homens ofensivos, tanto dentro como fora de casa. Quem pegar o histórico do Givanildo Salles, onde o Givanildo Salles trabalhou, sempre nos campeonatos eu tive sempre o primeiro ou segundo ataque mais positivo, mas também eu sempre tive a primeira ou a segunda melhor defesa do campeonato. Então é esse equilíbrio que eu busco dentro do meu sistema tático, que é isso que eu estou passando para eles hoje. Ontem mesmo um amistoso muito importante contra o Lagarto, uma equipe do Lagarto, uma equipe muito bem postada dentro do campo, muito bem postada, que é a equipe que é o patrono é o Diego Costa, atleta de futebol profissional, estava ontem lá também. E quando acabou o jogo, eu fui lá falar com ele, que graças a Deus nós fomos campeões lá pelo Lagarto, e ele elogiando bastante a equipe da Juazeirense, falando que o Fluminense e o Atlético Alagoinhas esteve lá fazendo amistoso com eles, e com todo o respeito ao Atlético e ao Fluminense, palavras do Diego, que foi dos 3 baianos que fizeram amistoso com ele, foi a equipe que ele melhor viu jogar dentro do campo. Você vê que a prova que quem estava no jogo ontem, o melhor jogador em campo foi o goleiro do Lagarto. Nós criamos várias oportunidades de gols. Mas eu sempre cobro deles esse balanço, tanto ofensivo como defensivo também. Porque hoje, dentro do futebol, Antônio, o único que tem posição fixa é o goleiro. O restante tem função dentro do campo. Um meia pode fazer um atacante de beirada, o atacante de beirada faz um meia por dentro. Então, dependendo da jogada, dependendo do lance, cada um tem uma função dentro do campo. Uhum. Meu abraço aqui para o querido companheiro João Andrade, um dos maiores narradores de rádio da Bahia, que colocou aqui live de muito conhecimento, tá, de muita qualidade. Obrigado, viu, João? E estou querendo que você arranje um tempinho para poder fazer uma live com você. Já lhe falei isso, né? Estou cobrando aqui no ar, já que eu vi você entrando aí, estou lhe cobrando aqui no ar. Sim, professor. Aliás, tradicionalmente, a Juazeirense quase sempre chega entre os 4. Né? Eu acho que hoje, por exemplo, no futebol da Bahia, nós temos, além de Bahia e Vitória, que são os 2 carros-chefes, embora o Vitória não esteja numa situação muito boa, e o Bahia também não neste momento, mas até antes da pandemia o Bahia tinha uma certa disparidade com relação aos demais, né? Mas com a pandemia o clube passou a ficar devendo. Hoje dizem que o déficit é mais de 30 milhões no caixa do clube. Enfim, o Bahia estava organizado, mas a pandemia acabou realmente precipitando as coisas e o Bahia se desorganizou. Né? O Vitória, todo mundo já sabe que não tem dinheiro há algum tempo. Né? Mas, além de Bahia e Vitória, eu vejo o Campeonato Baiano assim, a cada ano melhorando no sentido de disputa, porque a gente tem uma equipe como o Bahia de Feira, que eu não sei se o senhor já esteve por lá para disputar alguma mistura, alguma coisa, uma estrutura extraordinária. Né? Um homem que é riquíssimo, uma das maiores riquezas, uma das maiores fortunas de Feira de Santana, constrói um patrimônio daquele, né? E realmente deu condições de trabalho ao Bahia de Feira. Tanto é que já foi campeão baiano em 2011. Né? De alguns anos para cá vem crescendo, que construiu agora a Arena, há uns 2, 3 anos atrás. Tem o Vitória da Conquista, de Ederlane Amorim, que sempre foi um time muito organizado também, aquele padrão de que não se paga muito, mas se paga o que se promete, se paga. Né? Então tem aí agora também chegando a Unib, que é uma faculdade, tem o Doce Mel chegando, que é uma empresa de polpa de frutas, e eu fico triste. Olha outra coisa aqui que me entristece, professor. Eu vejo colegas da imprensa criticando o Unib e criticando o Doce Mel no Campeonato Baiano, porque é polpa de frutas, é faculdade. Gente, são empresas. E quanto mais empresas estiver à frente dos nossos clubes, a gente precisa incentivar para que a coisa dê certo realmente.
Entendeu? Porque isso valoriza o campeonato. As equipes terão, os seus atletas, os seus treinadores terão como receber, né, direitinho e tal. Essa coisa de passar porrete em atleta, em comissão técnica, isso já não existe mais. Agora, a maioria dos clubes aqui eram assim. Eles não pagavam. Terminava o campeonato, saía um bocado de gente se queixando sem receber. Né? Mas eu tenho visto que, para e passo, devagarzinho, o amigo que está chegando agora no futebol da Bahia, tem aí Bahia e Vitória. Vou tirar os dois, vou deixar para comentar dos outros. O Vitória da Conquista, como eu falei, o Bahia de Feira, o NIB, Docimel e Juazeirense. Aqui eu não estou dizendo que um está na frente do outro, não. Estou dizendo que essas 5 equipes, para mim, valorizam muito o Campeonato Baiano. E eu tenho muita preocupação de procurar sempre valorizar esses 5 clubes, porque se a gente não tiver gente séria, querendo conduzir o futebol da maneira mais correta, né, aí, meu amigo, a coisa vai para o brejo. Muita gente fala que o Campeonato Baiano não devia mais existir. Por que não? Eu nunca cuspi no prato que comi. Eu tenho 44 anos de profissão, sempre vivi, nos meus 43 anos de rádio, agora um ano com lives, depois que me aposentei, né? Vim fazer as minhas lives aqui para não ficar desocupado e tal. Faço com a mesma seriedade que fazia no rádio, o Papo Contilé. Foram quase 800 programas em 4 anos e pouco. Fora a minha participação como repórter, como comentarista da Rádio Metrópole, que é uma das mais fortes aqui de Salvador, se não for a mais forte de todas. Então, a gente precisa valorizar isso. A gente não pode estar menosprezando, diminuindo aqueles que querem chegar com seriedade. Isso é o que me preocupa. Porque um homem como o Carlos Joel, por exemplo, né? Dono de uma faculdade dessas, que tem 16 faculdades em cidades diferentes do Nordeste. São 16 cidades diferentes. Ele tem uma faculdade em cada cidade dessa. Que está construindo agora um CT que é uma coisa do outro mundo. É dentro de uma fazenda de sua propriedade, ali em Mata de São João. Mas se o amigo vê o projeto, né, a planta já toda elaborada, no sentido de como é que eu poderia dizer? Eu não sou muito de conviver com esses termos. Perspectivas, né, como eles chamam, fazem um desenho, aí você já acha até que está construído, está pronto, está lindo. Não, ali é maquete, ali é uma forma como vai ficar o desenho, né, que eles vão construir daquele sentido. Aí eu vejo o Bahia de Feira com a estrutura que tem hoje, a Unip chegando aí, o Docimel que tem estrutura em Piauí, infelizmente a prefeita lá não ajuda em nada, nada. E a prefeita tomou uma rasteira, hein, a prefeita de Piauí, porque o prefeito de Cruz das Almas, que não tem time de futebol, mas tem um bom estádio, chamou o Docimel, assinou um contrato por 4 anos. Quer dizer, ela que tem um time profissional vai ficar 4 anos sem ver futebol. E o prefeito de Cruz das Almas, que não tinha um time para botar em campo, vai ter 4 anos um time de futebol na primeira divisão, levando Bahia, Vitória para lá, né, Juazeirense, Fluminense de Feira. Quer dizer, tem coisas que realmente não entram na minha cabeça. Mas então, eu me preocupo muito com isso. E a Juazeirense está nesse padrão aí. Esses 5 clubes, além de Bahia e Vitória, somam muito. O Atlético de Lagoinhas não anda bem, das pernas, devendo a Deus e o mundo, me parece. Pelo menos foi o que eu soube. Foi muita gente se receber depois da Série D. Tanto que muita gente foi embora até no meio do caminho. Né? Fluminense de Feira aos trancos e barrancos tentando se arrumar. Né? Mas esses 5 e Bahia e Vitória são 7 de 10. E eu acho que já é uma perspectiva bacana para o campeonato ter sucesso, tecnicamente. Agora, eu não consigo aceitar, porque uma empresa de polpa de fruta não pode ter um time, porque uma faculdade não pode ter um time. Eu acho que isso... Gente, a gente precisa mudar um pouco a mentalidade da imprensa também, viu? A gente precisa, porque se a coisa for caminhada desse jeito aí, daqui a pouco não pode existir ninguém, só o Bahia e Vitória. Então faz um campeonato com 2. Bahia e Vitória jogam 5 clássicos, 10 clássicos, pronto, 10 rodadas de Bahia e Vitória e acabou. Quem ganhar mais é o campeão. Pelo amor de Deus, a gente precisa incentivar. A gente precisa colocar esse time para cima, não colocar para baixo. Porra, é difícil isso, viu? É difícil conviver com essas coisas. Não sei não. Sim, professor, o senhor já tem um time base mais ou menos definido, mais ou menos arrumado, está faltando alguma coisa ainda, vocês ainda vão fazer contratações, o senhor está à procura de jogadores. Como é que está a situação da Juazeirense, faltando mais ou menos aí uma semana, né, para o início do Campeonato Baiano? Antônio, eu sempre falei, aonde eu trabalhei, que um dos campeonatos mais difíceis estaduais do Nordeste é o Campeonato Baiano. É um campeonato muito equilibrado. Eu, nesse Nordeste, como treinador, só não trabalhei ainda no Maranhão e no Piauí. Mas nos outros estados, é um campeonato muito difícil. Não só pelos 2 carros-chefe, que é Bahia e Vitória, mas as outras equipes fazem sempre equipes equilibradas.
equipes que sempre estão ali. Você falou do Vitória da Conquista, o Ederlano lá é muito meu amigo e sempre faz bons trabalhos. A Juazeirense está a 5 campeonatos, chegando na semifinal do Baiano, por essa seriedade do Roberto Carlos, do Serginho, do Rodrigo, das pessoas que fazem a parte da Juazeirense. E sobre esse fato do clube empresa, eu acho que hoje é uma das saídas do futebol brasileiro. Concordo. O Retrô, lá em Pernambuco, hoje é um clube empresa. E tem hoje um dos CTs melhores do Brasil, o Retrô. E em 2 anos de existência, já está na Copa do Brasil de 2021. Porque é um clube empresa, um clube que sabe o que tem que gastar, sabe o que pode contratar, não pode passar de alguns limites. Eu acho que, eu sempre falo que a maior contratação de um clube é o pagamento em dia. Você pagou em dia, o atleta está sempre motivado, o roupeiro, o porteiro, todo mundo está sempre motivado. E graças a Deus, aqui na Juazeirense, o Roberto Carlos é uma pessoa muito séria sobre isso. É uma pessoa muito séria isso. Você vê que eu cheguei dia 31, e com 4, 5 dias depois, o pessoal que tinha começado antes já estava sendo pago os dias trabalhados. Você vê a seriedade do Roberto Carlos, com os compromissos dele. E hoje, nessa reunião que nós tivemos, em termos de contratações, vamos ainda em busca de mais 2, 3 peças. Como já chegou ontem o Dedé zagueiro, já coloquei ele ontem na segunda etapa do amistoso contra o H. E hoje à noite está chegando o Daniel, lateral esquerdo, ex-Salgueiro, também para compor conosco aí, nessa nossa família aí, em busca do nosso maior objetivo primeiro, que é chegar entre os 4. Depois, se Deus assim nos permitir, brigar pelo título do Campeonato Baiano, que é um... Eu falei uma coisa hoje para o deputado, Antônio, que eu disse, deputado, eu tenho 3 metas aqui no futebol baiano. Primeiro, meta coletiva, de chegar entre os 4 e buscar o título. Segunda meta, o Givanildo ser escolhido o melhor treinador do Campeonato Baiano. Graças a Deus já fui pernambucano, potiguar, sergipano, paraibano. E em terceira meta, deputado, é fazer um belíssimo campeonato, a gente brigar pelo título e com fé em Deus, quem sabe um dia chegar a Bahia e Vitória. Traçou bem os objetivos aí. Porque, de fato, a Juazeirense é um time que ajuda a chegar. Agora, me conte uma coisa, Joanildo. A Juazeirense sempre foi tradicionalmente de contratar treinadores daqui da Bahia. Né? Teve aí Haroldo Moreira, teve aí o Barbosinha, teve aí o Laelson Lopes, vários treinadores aqui. Como é que surgiu esse interesse da Juazeirense por você? Sabe dizer como é que foi que começou isso? Se alguém lhe indicou? Antônio, esse interesse da Juazeirense sobre o Givanildo Salles já faz 2, 3 anos já. Aí toda vez que me ligavam, eu já tinha fechado com outro clube. Porque meu pai me ensinou que o homem é a palavra. Não é uma assinatura num papel. E eu sou um cara que, quem conhece o Givanildo Salles sabe que eu sou um cara que eu cumpro com a minha palavra. E toda vez que a Juazeirense me ligava, eu já tinha 4, 5 dias, uma semana, fechado com outro clube. Então, por que pareça, eu também estava fechado esse ano com o Atlético Acreano. Mas devido à pandemia lá no norte, muito forte ali, Rio Branco, Manaus, Porto Velho, e também sobre um problema que eu estou passando também de doença muito séria com a minha esposa também. E eu fiz ver falar, quando o empresário me ligou, disse, a diretoria da Juazeirense disse que tinha interesse na sua vinda. Eu disse, como eu não fui ainda para o Atlético do Acre e também estou em conversação para não ir mais, aí foi coisa rápida. O deputado com o Serginho me ligou, eu entrei em contato com o pessoal lá do Atlético, fiz ver a eles que precisava ficar mais próximo da minha família, que queira que não queira aqui, eu pego um voo de Petrolina para Recife, dá 50 minutos.
Se eu não for de avião, eu faço um jogo aqui à noite, pego um ônibus de manhã, logo cedo eu estou em Recife, posso voltar no último à noite, e no outro dia de manhã eu estou aqui também, em Juazeiro. Então, eu fiz ver eles isso aí. O pessoal do Atlético do Acre entendeu bem. Mas esse desejo, não, o deputado e o próprio Serginho falou na apresentação lá para os jogadores que já vem de 2, 3 anos essa vinda minha aqui para Juazeirense. Mas tudo é no tempo de Deus. Deus sabe todas as coisas. Né? Eu poderia ter vindo há 2, 3 anos atrás e não ter conquistado nada. Então, se Deus me trouxe aqui é porque Ele tem algo muito bom guardado para mim. Perfeito. Você já conhece alguma coisa? Me permita você, viu? Para não para cá aqui. Você já conhece alguma coisa dos clubes daqui da Bahia, fora Bahia e Vitória? Como é que você tem estudado, assim, procurado se informar a respeito dos seus próximos adversários? Como é, professor? Antes da gente começar essa nossa live, eu estava com o meu auxiliar aqui, ele pegando os jogos do Bahia Sub-23, que o Bahia deve estrear com o Sub-23, dia 21, que o Bahia está nessa briga ali da zona da confusão ali, e a última partida do Brasileiro é no dia 24. Já estavam vendo aqui imagem do jogo do amistoso Jacuipense Bahia. Amanhã também vou ter a imagem do amistoso NIB Bahia também. Então, para a gente estudar, fazer a melhor estratégia possível, para a gente chegar domingo diante da Fonte Nova lá, surpreender e não ser surpreendido. O amigo trouxe a sua comissão técnica ou como foi que a Juazeirense colocou alguns profissionais à disposição? Como é que você está montando o seu trabalho aí, Givanildo? Eu trouxe o Michel, que é meu auxiliar. Além de auxiliar, ele é analista de desempenho também. A Juazeirense hoje tem um garoto chamado Pablo, que é um excelente preparador físico. Excelente preparador físico. Travou um pouquinho aí. O Rogério Mordomo também, muito bom também. Então, eu só trouxe comigo o meu auxiliar que faz essas duas funções, tanto auxiliar técnico como analista de desempenho. Certo. Vamos conversar um pouquinho sobre o futebol brasileiro de um modo geral. Como é que o senhor tem visto esse campeonato brasileiro? Um campeonato atípico, né? Porque um campeonato sem torcida, desde o seu início até o final. Incrível um negócio desse, né? Eu acho que foi um campeonato que, inclusive, de certa forma, igualou um pouco mais as forças. O que eu quero dizer com isso? Um time pequeno. Agora mesmo está tendo um jogo Palmeiras e Fortaleza. Um time como pequeno, quer dizer, no sentido de comparar Fortaleza com Palmeiras, né? Nesse sentido. Eu talvez tenha colocado até a palavra de forma equivocada. Mas jogando sem ter a torcida adversária contra, já consegue se comportar melhor, agredir melhor o time que é maior fora de casa. Por exemplo, é claro que o destino não se muda. Vou citar um exemplo aqui para o senhor entender o meu raciocínio. Ceará e Bahia, finais do Campeonato Nordeste. Se a torcida do Bahia estivesse em campo, a coisa seria diferente. Porque Pituaçu são 33 mil lugares. Né? A torcida do Bahia sempre lota Pituaçu. O Ceará chegou aqui, deitou e rolou, não teve a menor dificuldade, ganhou o Bahia 2 vezes seguidas, né, em Pituaçu. É só para citar como um exemplo. Então, essa coisa do torcedor não estar participando do jogo, eu acho que equilibrou mais o jogo para quem vem de fora, jogando na casa do adversário. Qual é a sua opinião sobre isso, Givanildo? Como é que você viu esse Campeonato Brasileiro? Como é que você está vendo esse Campeonato Brasileiro? Eu sempre falo, Antônio, que o torcedor ele não ganha o jogo, ele ajuda a ganhar o jogo. Ele ajuda a ganhar o jogo. Porque o que ganha o jogo é o time taticamente organizado, equilibrado, buscando o resultado. Mas o torcedor é aquele incentivo extra. Ele ajuda a ganhar o jogo. E a gente sabe o poder da torcida do Bahia, o poder da torcida do Vitória também. Que eu já tive o prazer de jogar a Copa do Nordeste nos clubes que eu trabalhei, contra um Vitória no Pituaçu lotado, contra um Bahia também. Então, são torcidas muito apaixonantes, torcida muito marcante. A gente vê um brasileiro equilibrado, da forma que você falou aí agora. Chega, não tem aquela pressão da torcida. Então, os clubes jogam mais à vontade, principalmente o visitante.
joga bem mais à vontade do que você pegar um Bahia no Pituaçu com 33 mil pessoas, né? Isso ajuda muito o time da casa. Então, o visitante hoje, ele chega praticamente jogando em casa também, né? Porque não tem a pressão. Hoje até para vocês da imprensa, fica até mais fácil para escutar o que a gente fala na lateral do campo, né? Verdade. Vê que os jogos aí, hoje mesmo, a gente vendo Flamengo e Corinthians, eu escutando várias vezes o Rogério Ceni falando na lateral do campo. Então, hoje já fica até mais fácil. Até para o próprio jogo, até para nós treinadores hoje, fica melhor, porque ter 33 mil pessoas vibrando, tem hora que o jogador não consegue escutar a gente, do que a gente fala na lateral do campo. A gente passar o recado para o mais próximo ali, vai passando para os outros. Hoje não. Hoje a gente está aqui do outro lado do campo, a gente está ao grito, o jogador nosso já escuta, já tá prestando mais atenção. Mas eu prefiro para o estádio lotado. Prefiro para o estádio lotado, eu passar aqui o recado aqui para o mais próximo, porque o torcedor, como eu falei para você, ele não ganha o jogo, mas ele ajuda a ganhar o jogo. Hoje praticamente ficou uma coisa mais ou menos desenhada, né? O Flamengo ganhou do Corinthians 2-1, o Internacional ganhou do Vasco por 1-0, então o Internacional continua líder. 2-0, não? 2-0. 2-0. Aliás, eu estava assistindo esse jogo justamente por causa da situação do Bahia, né? E aí, eu particularmente acho que o árbitro marcou um pênalti a favor do Vasco, que, pelo amor de Deus. Até a comentarista de arbitragem da TV que eu estava assistindo, que é do canal Premier, né, aqueles jogos todos que passam do Campeonato Brasileiro, tem o canal específico de cada jogo, Nadine, se eu não me engano, Nadine, acho que é Nadine Baixo. Ela começou achando que era pênalti, quando botaram um lance da outra forma, de uma outra câmera, ficou muito claro que não foi. O cara foi consultar o pessoal do VAR e parece que o pessoal do VAR, não, você já marcou, agora mantenha. Quer dizer, que coisa absurda, né? Porque eles não puderam fazer a linha de impedimento. Hoje teve algum problema, não pode acontecer. Principalmente num jogo decisivo desse. Por causa de um erro de arbitragem desse, pode definir o Campeonato Brasileiro. Com certeza. E para sorte dele, talvez, o Vasco perdeu até o pênalti, né? É um jogador que faz gol de pênalti, mas o Vasco perdeu o pênalti. O Cano. É o argentino, né? O argentino, ele. Isso. Então, para sorte da arbitragem, porque ficou muito claro depois que não foi pênalti. E aí ficaria aparecendo que é para ajudar um clube do Rio de Janeiro, né? A se livrar de um rebaixamento. Então, eu acho que, para sorte dele, o Vasco perdeu o pênalti. E o Inter foi lá e fez o segundo gol e, com justiça, ganhou o jogo, por 2-0. Então, me parece que está realmente bem desenhado. Eu acho até que o campeonato pode ser definido na próxima rodada. Faltam 2 rodadas e na próxima tem um jogo do primeiro contra o segundo colocado, Internacional e Flamengo, ou Flamengo e Internacional, porque o jogo é no Maracanã. Você acha que pode acontecer ainda alguma surpresa ou está por aí mesmo, professor, com relação à decisão do título? Antônio, eu acho que a decisão do título se define semana que vem. Flamengo e Internacional. Eu acho muito difícil o Atlético, o Mineiro, São Paulo ainda querer brigar por alguma coisa. Eu acho muito difícil isso aí. Eu acho que a decisão do Campeonato Brasileiro se define no próximo final de semana. E também no próximo final de semana já pode se definir também a zona da confusão também, semana que vem. Né? A zona da confusão. Porque a zona da confusão hoje, o único rebaixado matematicamente é o Botafogo. E com a vitória do Goiás ontem, o Goiás tem 1%. Não, o Curitiba também foi rebaixado. O Curitiba foi rebaixado, perdeu para o Santos por 2-0. Temos dois rebaixados já. Botafogo e Curitiba. Mas com a vitória do Goiás ontem, o Goiás ainda respira. Está na UTI, mas ainda respira. Então, eu acho que a próxima semana que vem, essa rodada, vai definir tanto o título como a zona da confusão lá embaixo. E eu torço muito. Sabe o que é, que podem cair Bahia e Vasco. Porque Fortaleza... Mas eu torço muito. Mas, Antônio, eu torço muito. Né, que até o torcedor da Juazeirense vai dizer assim: poxa, o professor vai enfrentar o Bahia dia 21. Não, mas eu sou nordestino. Eu sou nordestino. Não. Se tem que cair
Se tem que cair um nordestino ou um sulista, não, eu prefiro que caia um clube do Não tenho nem dúvida. Aí eu estou completamente com você. E, aliás, seria até um absurdo dizer algo ao contrário. Eu ter sido candidato a presidente do Bahia por 2 vezes, ter ficado em segundo lugar nas 2 eleições diretas dos sócios, querer que o Bahia fosse cair, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que pode acontecer. É que pode acontecer. É, verdade. Porque, pode acontecer mesmo. O Fortaleza já está com 41 pontos, não sei como é que está o jogo do Fortaleza agora, que eu parei para a gente fazer a live. Mas já tem 41. E tem um jogo dentro de casa contra o próprio Bahia na próxima rodada. O Bahia só tem 38. Se o Fortaleza ganha, por exemplo, já vai para 44, o Bahia já não alcança mais. Né? Então, o Sport tem um jogo amanhã em casa contra o Bragantino. Se ganhar, já vai para 44 também. Então, por isso que eu estou dizendo assim, Goiás, Bahia e Vasco, tem 3 aí disputando os 2 que cairão. Na minha ótica, né? Pode ser que você já tenha enganado. Não, é verdade, verdade. Concordo com você. É o que eu estou falando para você. A rodada do final de semana vai definir o campeão e a zona da confusão também. Concordo. Entendeu? Vai definir tudo isso semana que vem. Pode ser que a última rodada do brasileiro seja uma rodada só para cumprir tabela. Verdade. Verdade. Ô, Givanildo, como é que você vê essa ascensão de treinadores estrangeiros no futebol brasileiro? O Jorge Jesus chegou aí, fez uma bela campanha com o Flamengo ganhou tudo, e aí passou a se achar que o treinador de fora que deveria ser procurado, né? Pelos clubes, pelos grandes clubes brasileiros. E aí chegou o São Paulo, chegou agora este que está no Palmeiras, o Abel, né? Está no Palmeiras e tal. Essa invasão de treinadores de fora, como é que você vê isso, você como um treinador de futebol? Antônio, eu sempre falo para os meus atletas, eu tive o prazer e a honra, quando eu joguei 2000, a Copa Brasileiro, que era a Copa João Avelange, em 2000, eu joguei no Náutico. E em 2001 eu tive uma ruptura de tornozelo e tive que passar 6 meses parado, fiz uma cirurgia, como o departamento do Náutico era um departamento muito bom na época, e o clube onde eu estava não tinha um departamento médico muito bom, eu fiz meu tratamento no Náutico. E tive o prazer de conhecer uma figura chamada Muricy Ramalho. Sim. E já pensando em parar de jogar, eu pedi para a diretoria do Náutico para me ficar ali como um dos assistentes dele ali, nem que seja para botar um cone, um pratinho no gramado, alguma coisa, e nós criamos uma grande amizade. E Muricy sempre falava para mim o seguinte: futebol é muito parecido com a luta de boxe. Se você sobe no ringue e só se defende, uma hora o soco do seu adversário entra e você vai a nocaute. E você perde o jogo. Mas se você sobe no ringue e leva um soco e repete o mesmo para o adversário passa a lhe respeitar. Ele sempre ensinava isso. E eu vejo hoje o futebol brasileiro com o pessoal estrangeiro, que eu até participei lá em Aracaju agora, lá em Sergipe, quando eu estava, de um programa também, que me fizeram a mesma pergunta. E eu disse que eles sejam bem-vindos, porque uma coisa que meu pai me ensinou, que nós somos eternos aprendizes. O homem que disser que sabe tudo, meu pai dizia que era o maior idiota que pode existir na face da terra, se ele disser que sabe tudo. Todo dia nós aprendemos uma coisa diferente. E muitas vezes nós trabalhamos em clubes que os dirigentes preferem ser resultadistas, ser os caras de resultado. Vamos jogar fora de casa, um empate está bom demais. O pessoal que chegou, os portugueses, como Jorge Jesus, São Paulo, resgatou aquilo que era a máxima do futebol brasileiro, que era o futebol ofensivo. Futebol brasileiro, eu sempre falo que criou os maiores 9, camisa 9, que o mundo já viu. Romário, Ronaldo Fenômeno, né? Os maiores camisa 9 que o futebol, não só brasileiro, mundial, já viram, foi criado no Brasil. E hoje eu vejo essa posição do 9 muito no futebol brasileiro. Muito carente. Você vê que nós fomos para a Copa do Mundo aqui em 2014 com Fred, de camisa 9, com o Jô, sendo uma das opções.
E hoje, se você olhar no futebol brasileiro hoje, quando o Tite faz as convocações, a gente não sabe quem é um camisa 9. O chamado Ronaldo Fenômeno, um Romário, um Reinaldo do Atlético Mineiro, que foi um dos maiores que eu vi jogar, um Careca do São Paulo, também que foi um dos maiores que eu vi jogar. Nós criamos muito camisa 9. Hoje, o futebol brasileiro, pouquíssimas a gente vê um camisa 9 hoje, no estilo que a gente via há 10 anos atrás. Para mim, o último que eu vi jogar foi o Adriano Imperador. De ser diferente, de ser um camisa 9 diferente, para mim foi o Adriano Imperador. Mas esses treinadores estrangeiros que chegaram, eles resgataram aquela essência que já era nossa, Antônio, que era do futebol ofensivo. Daquele treinador que chega assim e fala assim, para mim pouco importa, mas eu vou em busca do gol. Hoje, muitos colegas meus trabalham, até a gente tem grupos de WhatsApp, e eu converso muito com eles e digo, gente, não vamos buscar o resultado, empatou fora de casa, tá bom demais. Não, vamos buscar o resultado positivo. Porque um time tem que jogar dentro de casa e fora de casa da mesma forma. Foi isso que o Jorge Jesus fez no Flamengo. O Flamengo jogava dentro do Maracanã com o apoio daquela torcida de um jeito e jogava fora do Maracanã da mesma forma. Então, eles resgataram aquilo que o futebol brasileiro tinha 20 anos atrás, que fez vários jogadores ser melhor do mundo. Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Kaká, aqueles jogadores que estavam acostumados a jogar o futebol ofensivo. Tá? E eu sou muito dessa tese, Antônio, que eu prefiro buscar o gol, eu prefiro agredir do que ser agredido. Porque se eu só sou agredido, uma hora eu perco a luta. Agora, se eu agrido também, a probabilidade de eu ganhar a luta é muito grande também. Sem dúvida. Quero agradecer ao Danilo aí, que ele colocou que o Palmeiras, que o Fortaleza já está tomando 3-0, esclarecendo aquilo que eu estava dizendo, que eu não estava. É evidente que eu não estava podendo ver o jogo, que eu estou fazendo a live aqui agora. Né? Alguns têm se pronunciado aí, professor, lhe agradecendo pela oportunidade. Alguns que já trabalharam contigo. Infelizmente subiu aqui, eu tenho o maior medo de mexer nessas coisas, porque de repente posso derrubar lá e eu fico com medo disso. Algumas pessoas aqui se manifestando. Boa noite, professor. Professor Ivanildo, um pai que tive no futebol, família AK10, né? Não sei. Eu sei que tem algumas pessoas se manifestando aqui. Lhe elogiando pelo treinador que o amigo é. Né? Então, 3-0 o Fortaleza já está tomando. O outro colocou que o Coxa já está rebaixado, de fato. Né? Enfim. Alex Abreu, eu acho. Alex Abreu, não sei. Desculpa aí, viu, amigo, mas é que eu não. Aí, pela falta de conhecimento contigo, eu não sei. Não, tranquilo. Não, então, desculpa quem escreveu. Porque tem pessoas que estão elogiando aqui, às vezes, pela forma, né, do Instagram, como é. Às vezes o cara bota só 2 iniciais de um nome, junta com o outro, e aí a gente fica sem saber como é que pronuncia realmente o endereço, né, do Instagram. Sem ter costume de conversar com essa pessoa. Eu acho até que o Atlético de Goiás fez algum gol aí, porque eu estou vendo aqui o zap da família em agitação, né? Do Paraná, porque eu só vejo aqui a live, eu e o professor. Mas será que foi de pênalti de novo? Mas será que foi de pênalti? Não sei, acho que não foi dele, não, porque ninguém se referiu a isso. Eu só vi gol, não sei o que, um botou gol, outro botou gol embaixo, outro botou uma mãozinha com ok e tal. Então, eu acho que o Atlético de Goiás deve ter feito algum gol aí. Mas muito bem, professor, como última pergunta, eu gostaria de saber do amigo o seguinte. O senhor falou aí há pouco sobre a qualidade técnica de alguns atacantes do futebol brasileiro e tal. Qual é a grande diferença? E é uma coisa que eu comento muito aqui. Né? Eu comento, por exemplo, de que eu vejo o Campeonato Baiano, os times da Bahia jogando desde a década de 70. Eu comecei com 16 anos de idade como repórter da Rádio Cultura. Então, eu tinha 16 anos quando eu transmiti meu primeiro jogo, como repórter. Não foi como narrador, não, como repórter. E de lá para cá, eu acompanho futebol há 44 anos. Então, eu costumo dizer que o time do Bahia, por exemplo, hoje, se for comparar com aquele time de 1970,
Os de 70, todos eles, diante da qualidade técnica, que o Bahia chegou a ser campeão, ou heptacampeão, desculpe, heptacampeão baiano, todos eles praticamente seriam, comparando suas qualidades técnicas, seriam titulares. E os de hoje, não sei nem se seriam reservas daquele time de 1970. Então, eu lhe pergunto, que comparação o amigo estabelece, que diferença o amigo vê do futebol dessa década lá de trás, né, quando você também jogou um pouco mais à frente, não foi em 70, como eu estou citando aqui, com o futebol praticado hoje no Brasil, professor? Antônio, teve uma vez que eu estava num clube chamado Baraunas, lá de Mossoró, e nós viajamos para Natal para jogar contra o ABC, até ganhamos lá de 3-1 do ABC lá em Natal. E na ida, na viagem, 2 dias antes, para se hospedar em Natal, eu tinha comprado um DVD chamado Pelé Eterno. E fiz questão de botar no ônibus. Eu fiz questão de botar no ônibus os atletas verem. Quando nós chegamos em Natal, teve alguns atletas que disseram assim, será que ele fazia tudo isso mesmo? Aí será que ele jogava dessa forma hoje no futebol atual? Eu digo, gente, hoje no futebol atual, Pelé não fazia só 1.281 gols, não. Ele fazia 3.000 gols. Concordo. Porque, né, Antônio? Aí alguns atletas falam, pô, o professor é muito saudosista. O professor fala que qualidade só tinha na época que ele jogava, no tempo atrás. Não, é porque o futebol hoje ficou mais intenso, ficou mais rápido, ficou um futebol mais de velocidade. Nessa época era um futebol mais cadenciado. Semana passada eu estava num primeiro jogo treino nosso aqui no nosso estádio, o pessoal aquecendo, eu estava no banco conversando com o Roberto Carlos e chegou um repórter para pegar a escalação do time que ia iniciar contra uma seleção de Canudos. E eu dei a escalação e eu conversando com o deputado, eu disse, deputado, eu vi um time do Bahia jogar em 88, que era Ronaldo goleiro. Se eu errei algum da escalação, você me corrige. Ronaldo goleiro, Tarantini lateral direito, não é isso? João Marcelo, o outro zagueiro eu não lembro agora. Era João Marcelo. Depois teve um outro que entrou que Pereira foi embora, né? Isso. Claudir. Aí entrou Claudir. Era Ronaldo, Tarantini. Ainda tinha o Zanata, que era lateral direito, que era o reserva do Tarantino. Não é isso? Acho que Tarantini acabou sendo titular mesmo, é verdade. Mas não sei se Zanata ainda estava, isso aí me deixou na dúvida agora. Mas até era Ronaldo, Tarantini, João Marcelo. Era Ronaldo, e Paulo João Marcelo, Claudio. E eu vi um volante jogar no Bahia chamado Paulo Rodrigues. Fantástico. Coisa linda jogando. Coisa linda, grandão, passada larga, espetáculo jogando. Era Paulo Rodrigues, Bobô e Gil Sergipano. Paulo Rodrigues, Bobô e Gil Sergipano. Era Charles, o atacante. Carlos, Charles e Marquinhos. Isso mesmo. Então, são times que você, mesmo lá na década de 80, eu sendo pernambucano, mas ficou marcado. Porque eu vi um time desse jogar que marcou a história. Que nem você me perguntar o time brasileiro de 87 do Sport, eu falo para você todinho, porque era um time que eu acompanhava. Meu tio, meu pai já tinha falecido, meu tio é torcedor do Sport, me levava para todos os jogos. Então você fica com aquele time na memória, guardado. Que nem a gente agora nessa viagem, a gente lá no hotel, o pessoal falando das seleções brasileiras, teve um jogador que perguntou a mim, professor, o senhor viu a seleção de 82 jogar? Eu digo, eu tive esse prazer de ver. Eu tive o prazer. Ele disse, me falaram como é que uma seleção dessa não foi campeã. Eu digo, até hoje, o mundo busca saber isso. Né, Antônio? De todos os tempos, na minha opinião. A melhor. Porque você vê um meio campo daquele, tem 4 craques no meio do campo. Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico. Né? Você tem 2 volantes craques. Não são 2 volantes brucutu. 2 volantes craques de bola. Um virou o rei de Roma. Né? Até hoje é considerado o rei de Roma.
Uhum. E o outro, no Torino, até hoje, quando se fala de Toninho Cerezo no Torino da Itália, é referência. Uhum. Chegou no São Paulo, foi campeão da Libertadores, Mundial. Então, são coisas no futebol, por isso que o futebol é apaixonante. Uhum. São coisas no futebol que a gente busca explicação e não acha. Uhum. É verdade. A pessoa que eu me referi, me parece que é Alex Abreu de Recife, né? Deve ter sido algum jogador aí que passou por suas mãos. Trabalhou Você tem comigo. uma filha chamada Rita Vitória? Meu pai é o melhor. É sua filha, Joelito? Oi. É sua filha, Rita Vitória, que está aqui dizendo meu pai é o melhor. Obrigado, minha filha. O avô dela me ensinou ser um homem honesto, de caráter, e eu passei isso com meus filhos também. E semana passada eu tive o prazer dela ter vindo para cá, aniversário dela, ter vindo aqui para Petrolina e ter trazido minha netinha Alicia, de 4 meses, que é o xodó do vovô.